Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Desconhecidas. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o Vaticano e ver alguns dos seus segredos obscuros. O Vaticano, situado no coração de Roma, é a sede da Igreja Católica Romana e uma das instituições mais antigas e poderosas do mundo. Com sua rica história e influência global, o Vaticano também tem sido envolto em uma aura de mistérios e segredos obscuros ao longo dos séculos. Neste vídeo, exploraremos alguns dos segredos mais intrigantes e controversos associados ao Vaticano. Embora seja importante ressaltar que essas informações são baseadas em especulações e teorias da conspiração, elas fornecem uma visão interessante sobre as sombras que pairam sobre essa instituição religiosa. A Biblioteca Secreta. A Biblioteca do Vaticano é uma das bibliotecas mais renomadas e ricas em recursos do mundo, contendo uma vasta coleção de livros, manuscritos e documentos históricos. No entanto, além da biblioteca principal, existe um segredo bem guardado que desperta a imaginação e a curiosidade de estudiosos e entusiastas. A misteriosa Biblioteca Secreta do Vaticano. Localizada dentro dos muros do Vaticano, a Biblioteca Secreta, também conhecida como Biblioteca Secreta Apostólica Vaticana, é uma parte menos conhecida da vasta coleção do Vaticano. Fundada em 1475 pelo Papa Sisto IV, essa biblioteca é conhecida por abrigar uma seleção única de manuscritos e documentos raros, muitos dos quais foram adquiridos ou doados ao longo dos séculos. Diferentemente da Biblioteca do Vaticano, que está aberta a estudiosos e pesquisadores, a Biblioteca Secreta tem um acesso extremamente restrito. Apenas um número limitado de pessoas é autorizado a entrar nessa seção reservada. Essa restrição tem gerado especulações e teorias sobre o que pode estar escondido nesse local reservado. Acredita-se que a Biblioteca Secreta abrigue alguns dos documentos mais sensíveis e sigilosos da Igreja Católica Romana. Entre esses tesouros ocultos, especula-se que existam manuscritos antigos, livros proibidos, documentos papais confidenciais, correspondências históricas e tratados teológicos exclusivos. Esses materiais podem conter informações valiosas que abrangem diversos campos do conhecimento, incluindo história, ciência, filosofia, teologia e muito mais. As razões por trás do acesso restrito à Biblioteca Secreta têm gerado teorias e especulações ao longo dos anos. Alguns acreditam que a seção secreta possa conter evidências que contradizem certas doutrinas ou dogmas da Igreja Católica. Outros sugerem que informações históricas ou teológicas que poderiam desafiar a narrativa oficial da Igreja estejam protegidas ali. No entanto, sem acesso direto ou confirmação oficial, essas teorias permanecem como meras suposições. A Biblioteca Secreta do Vaticano permanece como um fascinante enigma, despertando a imaginação e a curiosidade de pessoas ao redor do mundo. Embora sua existência seja comprovada, o conteúdo exato e o motivo do acesso restrito continuam envoltos em mistério. A Sociedade Secreta. O Vaticano, o centro da Igreja Católica Romana, é um lugar envolto em mistério e intrigas. Além das atividades religiosas, surgiram ao longo dos anos especulações sobre a existência de uma sociedade secreta operando nas sombras dentro do próprio Vaticano. A P2, uma sociedade secreta italiana, foi fundada em 1877. Embora inicialmente fosse uma loja maçônica regular, sua história mudou significativamente nas décadas seguintes. Na década de 1960, Licio Gelli, um empresário italiano e ex-membro do Partido Fascista, assumiu o controle da P2 e a transformou em uma organização poderosa, envolvendo-se em várias atividades obscuras. Uma das principais teorias que cercam a P2 é sua suposta influência dentro do Vaticano.
Acredita-se que membros da sociedade secreta tenham alcançado posições de poder dentro da hierarquia da Igreja Católica, incluindo cardeais e outras figuras proeminentes. Essas alegações sugerem que a P2 poderia ter exercido uma influência significativa na tomada de decisões e na política interna do Vaticano. A P2 foi envolvida em vários escândalos e conspirações ao longo dos anos. Um dos casos mais notórios foi o escândalo do Banco Ambrosiano, na década de 1980, quando o banco controlado pelo Vaticano enfrentou um colapso financeiro. Nesse caso, a P2 foi acusada de lavagem de dinheiro, corrupção e de estar envolvida em uma rede complexa de negócios ilegais. Também acredita-se que a sociedade secreta tenha desempenhado um papel em espionagem, subversão política e até mesmo em tentativas de derrubar governos estrangeiros. No entanto, é importante ressaltar que essas alegações são baseadas principalmente em teorias da conspiração e não foram comprovadas de maneira conclusiva. O Vaticano sempre negou qualquer envolvimento ou conexão com a P2. A Igreja Católica Romana distanciou-se dessa sociedade secreta, afirmando que a P2 agia por conta própria e não refletia as posições ou crenças da instituição religiosa. Casos de abuso sexual. Nos últimos anos, a Igreja Católica tem enfrentado uma crise devastadora relacionada a casos de abuso sexual envolvendo membros do clero. O Vaticano, como instituição central da Igreja, tem sido alvo de críticas por seu suposto acobertamento e falta de resposta adequada a esses crimes. A partir da década de 1980, uma série de denúncias de abuso sexual por padres começou a surgir em várias partes do mundo. Essas revelações chocantes expuseram a extensão do problema e o impacto devastador nos sobreviventes e em suas comunidades. O Vaticano, como uma instituição centralizada, foi forçado a confrontar essas alegações e lidar com as consequências. Uma das principais críticas direcionadas ao Vaticano é o alegado acobertamento de casos de abuso sexual por parte de líderes da Igreja. Acusações de negligência, transferência de padres abusadores e falta de transparência têm manchado a reputação da instituição. Essas ações prejudicaram a confiança dos fiéis e causaram indignação generalizada. Transparência é essencial para lidar efetivamente com os casos de abuso sexual no Vaticano. A divulgação aberta e completa das informações relacionadas aos abusos, incluindo a identificação dos culpados, é fundamental para a reconstrução da confiança e para garantir a justiça às vítimas. É necessário que o Vaticano continue a avançar na transparência, rompendo com o passado de sigilo e ocultação. Os casos de abuso sexual no Vaticano representam uma tragédia dolorosa para as vítimas e uma crise desafiadora para a Igreja Católica Romana. Enfrentar essa realidade difícil exige responsabilização, transparência e um compromisso contínuo com a proteção das vítimas. O Vaticano está em uma encruzilhada crítica e suas ações e respostas moldarão o futuro da instituição. Somente através de medidas concretas e decisivas, acompanhadas de uma cultura de abertura e apoio às vítimas, é que a Igreja poderá se reconciliar com seu passado doloroso e seguir em direção a um futuro de cura e renovação. Relíquias sagradas e mitos. O Vaticano abriga uma série de relíquias sagradas, como a Santa Escada, a Arca da Aliança e fragmentos da cruz de Jesus Cristo. No entanto, a autenticidade desses objetos é frequentemente questionada, dando origem a lendas e mitos que cercam o Vaticano. A falta de acesso e investigação independente dificulta a validação dessas relíquias. É importante destacar que muitos dos mitos e lendas que cercam as relíquias sagradas do Vaticano
são baseados em crenças populares e especulações, muitas vezes sem uma base sólida em evidências históricas ou científicas. A Igreja Católica Romana sempre enfatizou a importância da fé em relação às relíquias e não exige que os fiéis acreditem nesses mitos para obter benefícios espirituais. Apesar dos mitos e lendas, a preservação das relíquias sagradas continua sendo uma parte essencial do patrimônio do Vaticano. Esses objetos são cuidadosamente guardados e protegidos como símbolos de fé e devoção. Para os fiéis, eles representam uma conexão tangível com a história e a espiritualidade da Igreja. Embora muitos desses segredos obscuros associados ao Vaticano permaneçam envoltos em mistério, eles despertam interesse e fascinação em muitas pessoas ao redor do mundo. É importante lembrar que essas informações são baseadas em teorias da conspiração e especulações, e nem sempre têm uma base sólida em fatos verificáveis. Ainda assim, essas histórias e controvérsias alimentam a imaginação popular e continuam a atrair a atenção dos curiosos que buscam desvendar os mistérios por trás dos altos muros do Vaticano. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou do nosso conteúdo, você já sabe o que fazer para não perder os próximos vídeos. Vou deixar a seguir mais 2 vídeos para que você possa assistir caso tenha interesse. Te vejo em breve. Até lá.